falar mais. Bom dia. Alô? Bom dia a todos e a todas. Primeiramente, em nome do senador José Medeiros, queria parabenizar e cumprimentar todos os senadores da Casa pelo compromisso com a saúde pública brasileira e com o fato de trazer um tema de tão grande relevância para a população brasileira para uma discussão importante com nós do Governo Federal, o MEC, Ministério da Saúde, os representantes do CFM, da Associação Paulista e os movimentos sociais, as pessoas que são acometidas por essas patologias. Acho que isso é bastante relevante. Queria cumprimentar a doutora Leontina, presidente do Departamento de Dermatologia da Associação Paulista, o colega Henrique Batista da Silva, que representa aqui hoje o Conselho Federal de Medicina, o Brenelli, representando a ABEM, que é a Associação Brasileira de Educação Médica, e ao companheiro Vinícius Ximenes, que também atua no Ministério da Educação e tem inúmeras parcerias conosco no Ministério da Saúde. Eu vou fazer uma fala bastante breve, até para que a gente possa privilegiar o debate e aproveitar esse momento tão especial. Primeiro, queria colocar que, pensando nas características da sociedade brasileira e do sistema público de saúde brasileiro, esta é uma discussão de grande relevância, porque nós, além de discutirmos acesso universal, cuidado integral, e discutir também a questão da participação popular, discutimos e temos como um dos princípios constitucionais do nosso sistema de saúde a discussão sobre equidade. E a questão das doenças negligenciadas, ela é extremamente relacionada com a necessidade de garantir equidade, saúde para todos e saúde como direito. Todos nós, cidadãos brasileiros, temos direito a ter acesso à saúde. E é disso especificamente que nós estamos falando aqui. Esse é um problema, as iniquidades em saúde, na verdade é um problema mundial, e é por isso que as doenças negligenciadas são reconhecidas internacionalmente, assim como doenças negligenciadas, e a negligência não se dá pelo número de pessoas que ela acomete. Pelo contrário, nós temos, como brilhantemente o senador José Medeiros colocou, nós temos 1 bilhão de pessoas acometidas por doenças negligenciadas, 1/7 da população mundial, mas pouquíssima pesquisa, pouquíssimo avanço tecnológico nesta área. Nós ainda utilizamos, para tratar a doença de Chagas, medicações de 20, 50 anos atrás, hanseníase, todas essas medicações, as linhas de pesquisa mundialmente colocadas, e por isso o apelo da OMS do investimento, elas são muito restritas, comparando com doenças que muitas vezes têm um número muito menor de acometidos, mas que acometem setores da sociedade que têm condições de consumir saúde. Como nós defendemos que saúde é um direito, nós não concordamos e, por isso, achamos tão importante essa discussão. Queria trazer, basicamente, na apresentação, a lista de doenças negligenciadas. É uma apresentação bastante singela, e depois colocar algumas ações que nós, o Ministério da Saúde, estamos realizando na formação de profissionais de saúde que já estão inseridos no sistema de saúde, que são alguns números do que a gente já tem feito nos últimos 4 anos de formação em algumas das doenças referentes à formação de médicos e outros profissionais de saúde relacionados a essas doenças negligenciadas. Pode passar o próximo, por favor? Aqui. Então, aqui apenas a definição de doenças negligenciadas. Nós recorremos ali a uma publicação da Academia Brasileira de Ciências, porque as doenças negligenciadas elas podem ter mais de um conceito, e o foco maior são, em geral, doenças infecto-parasitárias, que acometem populações de baixa renda e que são endêmicas no mundo há milhares de anos. A grande verdade é que boa parte das doenças negligenciadas
existem no mundo há bastante tempo e, apesar de todo avanço tecnológico, pouco temos feito para solucionar esse problema. Nós temos feito pouco, mas não é uma questão necessariamente apenas do Brasil. É preciso uma articulação mundial para que a gente possa garantir pesquisa e avanço tecnológico nesta área, para que a gente assim possa ter o direito à saúde garantido não só no Brasil, mas em outros países do mundo. Aqui são as doenças negligenciadas, né? Essas com maior prevalência no Brasil. Então, a gente tem a doença de Chagas, a leishmaniose, a malária, a filariose, as micobacterioses, as clamidioses, riquetioses, a dengue, a febre amarela, outras arboviroses, agora a zika, né? Raiva, antaviroses, hepatites virais, gastroenterites virais, as micoses profundas, que ainda cometem e são endêmicas em algumas regiões do país, e também envenenamento por animais peçonhentos, onde a gente tem muito pouco definição de novas formulações terapêuticas. Tá? Aqui, trazendo sinteticamente, esse é o número que a gente conseguiu sistematizar de ontem para hoje, que são as ações que nós fizemos, esse é o número de matriculados em ações de educação à distância, né, realizadas pelo Ministério da Saúde nos últimos 4 anos. Então, nós temos 63.564 pessoas que fizeram cursos autoinstrucionais ou especializações, enfim, alguma formação em conjunto com a Unasus e universidades públicas brasileiras sobre esses temas, né? Hanseníase, como já foi tão bem explorado o tema aqui pela doutora Leontina, mas também dengue, chikungunya, tuberculose, que é uma outra doença negligenciada. Tá? Coloco aqui, por fim, algumas perspectivas. Né? Nós, do Ministério da Saúde, estamos, e certamente, né, isso tem sido uma discussão conjunta com o MEC, estamos à disposição para que a gente possa estabelecer parcerias com as associações médicas, com as universidades, especialmente o contingente das universidades federais brasileiras, que tem uma expertise muito grande, tem grupos extremamente atuantes na área, para que a gente possa trabalhar na perspectiva de desenvolver módulos educacionais, para que a gente possa fazer formação para os profissionais que já estão na rede. Lembrando, né, que eu acho que é de suma importância nós termos a clareza do grande desafio que está colocado para nós. Não é um desafio apenas o diagnóstico e tratamento, né, médico. Precisamos qualificar as nossas ações de vigilância, de comunicação com a população, né? É extremamente importante que a população tenha clareza do que acontece, que ela também consiga compreender e ver que há possibilidade efetivamente de cura, que essas doenças não devem gerar exclusão, né? Tenho certeza que várias das pessoas que são acometidas ou foram acometidas por tuberculose e hanseníase sofrem, por exemplo, só para citar algumas, sofrem discriminação nas suas comunidades. Por isso, a grande dificuldade, inclusive, de procurar os serviços de saúde. Como médico na atenção básica, várias vezes já presenciei essas situações. A estigmatização que ocorreu no país ao longo do tempo, com exclusão nos grandes sanatórios, né? Por isso que a gente tem um movimento social importante, a gente tem o Mohan, tem um monte de movimento social que defende e luta para que não sejam excluídos, porque a exclusão foi, muitas vezes, a forma de lidar com esse problema e é uma forma extremamente desumana e que a gente não deve compactuar, né? De tal forma, há claramente, e a doutora Leontina já colocou, a necessidade de a gente atuar também numa grande mobilização junto aos movimentos sociais, junto às comunidades, para poder entender o problema e para poder atuar em conjunto. Porque, vejam, um dos grandes problemas da nossa dificuldade de erradicar doenças como a hanseníase, por exemplo, é que a gente não faz o diagnóstico, demora a ser dado, como já foi apresentado, e a gente não faz o tratamento dos contactantes, que são as pessoas que têm o bacilo, têm o micobactério, e não fazem o tratamento, e ficam assintomáticos, ou seja, a pessoa
ela está contagiando, ela tem ali o Mycobacterium e, de certa forma, como tem poucos sintomas, ela continua passando a doença para outras pessoas. Então, se a gente não fizer esse tratamento de todos, a gente vai, com certeza, ter dificuldade de reduzir a incidência e a prevalência de hanseníase no país. Por exemplo, tuberculose se dá da mesma forma. Então, precisamos atuar nesta linha com bastante clareza, né, porque são doenças estigmatizantes também e que trazem bastante problemas para os seus portadores. Eu já tive pessoas que mudaram de casa na sua comunidade, porque, ao ser diagnosticadas, sofreram preconceito dos vizinhos, por exemplo. E a pessoa preferiu, para tratar a tuberculose, teve que mudar de comunidade, porque não se sentia à vontade a partir do momento que foi feito o diagnóstico. Então, precisamos trabalhar nesta linha. E também precisamos, para além da formação, não pensar só no diagnóstico e no tratamento. É como eu faço vigilância, como eu notifico os casos, como eu mobilizo a população, como eu invisto também em pesquisa, porque nós precisamos fortalecer a nossa formação na área da saúde, para que a gente possa lidar com situações como essa que nós estamos vivendo. Nós temos hoje um mundo globalizado, onde diversas viroses, diversas bactérias, mas especialmente vírus, podem se disseminar no mundo com grande rapidez. E para que a gente consiga dar resposta rápida, como nós estamos trabalhando e fazendo em relação à Zika, a gente precisa ter profissionais com esta capacidade já mobilizados, porque é uma tendência mundial que, em algum outro momento, isso foi comum na história da humanidade, algum tipo de doença, ela emerja. Assim como aconteceu quando Alexandre voltou para a Europa, assim como aconteceu com a peste bubônica, que foi passada a partir da Rota da Seda. Então, o comércio, a livre circulação de pessoas, que é tão importante no mundo que a gente garanta, ela traz esta possibilidade de a gente estar vivenciando com doenças endêmicas de outros países, sendo trazidas para cá e o contrário também acontecendo. Então, precisamos ter uma formação, para além do diagnóstico e tratamento, uma formação que pense também na vigilância e estratégias de mobilização social para que a gente consiga ter respostas adequadas, né? Por fim, né, quero colocar também que na parceria que nós temos com o MEC, esses módulos educacionais e tudo que a gente produzir em conjunto com as associações, aqui com as entidades médicas, desde já a gente já convida para ser parceiro nesta construção, né, de ofertas educacionais, todas elas são disponíveis também para os nossos alunos de graduação. Então, a gente precisa formar o aluno que está hoje na graduação, o nosso residente, e a gente precisa também continuar formando aqueles 2.400.000 trabalhadores da saúde que estão hoje já exercendo as suas atividades. Então, a gente tem que fazer um esforço nacional, um esforço de toda a sociedade, e nós, no Ministério da Saúde, contamos, né, com o apoio dos senadores, contamos com o apoio das entidades médicas, das nossas universidades federais e das nossas universidades estaduais e privadas, enfim. Contamos com todos para que a gente possa garantir saúde para a população brasileira e evitar, né, estar discutindo no futuro sobre doenças negligenciadas. Queremos estar aqui comemorando a erradicação, ou pelo menos o combate, né, dessas doenças. Pelo menos que a gente baixe as incidências, já que é difícil erradicar, né? Isso é verdade que é difícil erradicar, mas que pelo menos a gente possa estar comemorando aqui redução da incidência de hanseníase, de tuberculose, de sífilis congênita, de todas essas doenças, e que a gente possa não mais denominá-las de doenças negligenciadas, que a gente possa, sim, dar atenção, né, necessária para evitar o sofrimento da população que é acometida por essas doenças, tá? Que nós não podemos negligenciar de forma nenhuma. Muito obrigado. Com a palavra a senadora Ana Amélia. Obrigada, presidente. Como foi estabelecido pelo presidente na ordem do trabalho, a liberdade de fazer. Eu vou aproveitar a exposição do doutor Alexandre, com vistas ao que a doutora Leontina falou antes, a respeito de aplicar uma dose maior de BCG
como efeito preventivo da hanseníase. Então, eu lhe faço essa pergunta porque, neste momento, precisamente, o Ministério da Saúde não tem nem BCG, nem antitetânica, nem várias outras, como se diz, antídotos ou prevenções para a população brasileira. Então, ela está sugerindo um aumento da dose. Nós não temos nem a primeira dose, nem uma única dose. Essa é a primeira questão que eu lhe pergunto. O senhor fala também desse conceito de evitar o sanatório, né, que foi um conceito mais moderno para a questão dos direitos humanos, inclusive dessa questão de evitar a segregação. Qual é a forma, doutor Alexandre, qual é a forma, eu lhe pergunto como médico, como sanitarista ou como agente de saúde pública, de você evitar que uma pessoa portadora da hanseníase contagiante, tem que ser colocada no ambiente da família. Como é que ela fica? Se não tem sanatório, se você não tem um ambiente próprio para isso, né? É para a gente responder agora? Obrigado, senadora Ana Amélia. Eu desconheço que esteja faltando o BCG nas nossas a imprensa está mostrando tudo aqui em Brasília. É em Brasília. Está em Brasília. Mas eu desconheço isso como um problema muito grande da rede. Na verdade, tem. A BCG ela é feita nas maternidades brasileiras, tá? E nas unidades básicas de saúde brasileiras. Precisamos sempre estar fazendo a BCG, até porque ela previne contra formas graves de tuberculose e ela reforça também a imunidade contra hanseníase, já que as duas patologias são causadas por micobactérios, né? O lepra e o tuberculose. Então, este é um ponto. No protocolo da hanseníase, todos os contactantes, todas as pessoas que são diagnosticadas com hanseníase, a gente identifica o caso e nós vamos à casa dessas pessoas para fazer a segunda dose da BCG. Tá? Isso é o que está no protocolo. Esta questão, ela precisa ser efetivamente realizada. Tá? Porque o que acontece? Nem todo mundo faz isso, mas está claro no protocolo que a partir do momento que a gente diagnostica um caso de hanseníase, nós devemos fazer uma busca aos contactantes, visitar a casa, ver se tem alguma outra pessoa que tem sintomas de hanseníase, e mesmo aquelas que não têm sintomas, as que têm sintomas de hanseníase, nós devemos tratá-la o mais rápido possível. E as que não têm, devemos fazer a segunda dose da BCG. Em relação à necessidade ou não de retirada do convívio social e familiar, ela é desnecessária, porque a partir do momento que a gente faz a primeira dose, né, que a gente faz o tratamento, esta pessoa deixa de contagiar outras pessoas. O que a gente precisa fazer? Acabar com o estigma, fazer diagnóstico precoce e atuar no tratamento de forma rápida e efetiva, porque isso faz com que não precisamos mais recorrer à exclusão. Outro ponto importante, senador, é que o que acontece em relação à hanseníase? Nós passamos anos como portador da bactéria, do micobactério, e não é o fato de você, nesta primeira dose, o atraso que você vai fazer, enfim, detectou e tratou, você efetivamente já está resolvendo o problema, porque o contágio já aconteceu naquela família há anos. O que a gente tem que acabar é com a corrente de transmissão e segregar e excluir as pessoas. É um dano muito maior, muito mais nefasto, né, do que esse pequeno número de dias ali entre a dose e a erradicação já da possibilidade de transmissão. Então, nesse sentido, a gente fica muito tranquilo, né, de deixar claro que não é necessário mais tirar do convívio familiar nenhuma pessoa que está diagnosticada com hanseníase para que ela possa ser tratada em algum hospital. O tratamento é rápido e ele é fácil, ele demora um tempo, mas a partir da primeira dose nós já conseguimos resolver a questão e já começamos a cortar o ciclo de transmissão. Tá?
Apenas um esclarecimento sobre a vacina, sobre o BCG, no Rio Grande do Sul que está faltando também, embora lá a incidência, conforme foi demonstrado na exposição da doutora Leontina, dessas doenças é um índice menor do que no conjunto, por exemplo, do Mato Grosso, que é o estado do senador José Medeiros, mas, de qualquer maneira, a prevenção é o melhor remédio sempre, né, doutor Alexandre? Então, por isso que eu faço essa questão aí. Agradeço a sua resposta. Então, eu vou levar as questões ao departamento pertinente, né, que trabalha com essa questão, para que a gente possa avaliar o que está acontecendo, né? Tem uma questão que é referente à BCG especificamente, que nós precisamos, que está no âmbito do treinamento, é que o uso da dose, hoje o que a gente pode fazer e que a gente tem que começar a trabalhar no Brasil e que a gente precisa fazer é formação dos técnicos de enfermagem que aplicam a BCG, porque nem todo o técnico de enfermagem consegue fazer isso. Este é um problema que hoje ela ainda não é visível, não é um problema para a falta, mas que nós estamos já olhando, porque no futuro, né, nós precisaremos de técnicos de enfermagem com essa, porque com o tempo alguns estão se aposentando e a gente precisa repor e formar pessoas para que a gente não tenha este problema no futuro, mas é um problema em relação à formação profissional que nós precisamos começar a trabalhar nele hoje para que a gente não esteja discutindo nele como um problema no futuro, tá?